Olá, meus caros, sejam todos bem-vindos a mais um ABC da Previdência. Nesta feita, eu gostaria de falar com vocês a respeito de quais períodos eu posso considerar para efeitos de concessão do benefício como tempo de serviço público. Te convido a participar comigo aí desta conversa. Meus caros, as regras de aposentadorias aplicáveis aos servidores públicos, sejam elas as anteriores à Emenda Constitucional número 103 de 2019 ou posteriores a elas, aquelas que vieram com a Emenda 103 e que você, ente federativo que fez a sua reforma previdenciária e trouxe os requisitos da Emenda 103 ou não, acabou por modificar esses requisitos, tem em sua legislação, geralmente, um requisito específico relacionado ao tempo de serviço público. Esse requisito aplicável ao servidor público existe já há muito tempo em praticamente todas as regras de aposentadorias voluntárias. Quando vamos para as regras convencionais que tínhamos antes da Emenda Constitucional número 103 de 2019, por exemplo, regra permanente, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional número 103 de 2019. E lembrando, você, ente federativo que não fez a sua reforma previdenciária, a você continua sendo aplicável as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103, enquanto você não promover alteração na sua legislação relacionada ao seu regime próprio de previdência social. Essa previsão consta expressamente do artigo 4º, parágrafo 9º da Emenda Constitucional número 103 e ela vai se repetir, vai se reproduzir cerca de 8 vezes no corpo da Emenda Constitucional número 103. Então você, ente que não fez sua reforma, continua aplicando a regra constitucional e infraconstitucional anterior à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103. Então, para você, continua aplicando a regra anterior, regra permanente, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. Vai exigir um tempo mínimo de 10 anos de serviço público, seja para aposentadoria prevista na linha A, que é por tempo de contribuição, seja para aposentadoria prevista na linha B, que é a aposentadoria voluntária por idade. Além dessas aposentadorias das regras permanentes, nós também teremos as aposentadorias pelas regras de transições. Tínhamos pelo menos três regras de transições vigentes antes da Emenda Constitucional número 103, aplicável aos servidores públicos federais e que continuam sendo aplicadas para o ente que não fez ainda reforma previdenciária. 2 regras da Emenda Constitucional número 41 de 2003 que também traziam em seu rol, tempo de serviço público mínimo. Regra do artigo 2º da Emenda Constitucional número 41, lá de dezembro de 2003, e regra do artigo 6º da Emenda Constitucional número 41 também de 2003. Enquanto o artigo 40 da Constituição Federal, tanto para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição quanto por idade, exigia 10 anos de tempo de serviço público, a regra do artigo 6º, por exemplo, exigia 20 anos de tempo de serviço público. Quando andamos aí 1 ano e meio mais ou menos para frente, chegamos em 2005, julho de 2005, Emenda Constitucional número 47 de 2005, seu artigo 3º, vai trazer mais uma regra de transição para o servidor público. É a regra de transição do artigo 3º e vai exigir 25 anos de tempo de serviço público. Então, essas regras anteriores à Emenda 103 tratavam do requisito atinente ao tempo de serviço público, variando em relação ao número, ao tempo exigido de acordo com cada regra. Regra permanente de 10 anos, regra do artigo 6º. 20 anos, regra do artigo 3º. 25 anos de tempo de serviço público. Nas novas regras que vieram com a Emenda Constitucional número 103 de 2019, no artigo 4º da Emenda Constitucional número 103, que trata da regra permanente aplicável ao servidor público federal e que muitos entes reproduziram essas regras, vai tratar do requisito também de tempo de serviço público e vai exigir 10 anos para os servidores públicos. Já as outras regras de transições, temos 2 previstas na Emenda Constitucional número 103, regra do artigo 10, que é a regra que trata a regra de transição dos pontos, e regra do artigo 20,
que é a regra que trata do pedágio, nós vamos observar que elas vão exigir um tempo mínimo de 20 anos de serviço público para os servidores públicos. E que tempo que eu posso levar em consideração para efeitos e dentro desse conceito de serviço público? Só o tempo que o servidor tem de regime próprio, ainda que em outro regime próprio, de outro município, de estado, tempo de emprego público pode ser levado em consideração em conta para efeitos de contagem do tempo de serviço público do servidor? Meus caros, essas questões eram controvertidas. E até 2004, nós tínhamos uma orientação normativa do Ministério da Previdência Social, era a orientação normativa número 2 de 2004, em seu artigo 2º, inciso 4, e muitas leis de regimes próprios reproduziam esse conceito, trazia mais ou menos a seguinte fala, de que eu considero como tempo de serviço público aquele tempo em que o servidor exerceu cargo ou emprego na administração pública direta, autárquica e fundacional. E parava por aí. E eis a questão objeto de debate, eis aí uma celeuma jurídica. Tiago, e o tempo que um servidor, por exemplo, tinha, e ele trouxe uma certidão lá do INSS, embora a contribuição tenha sido vertida ao INSS, é um tempo de emprego público que ele exerceu numa prefeitura. É um tempo, embora do regime geral de uma prefeitura, ou um tempo do regime geral, que a contribuição foi vertida ao INSS, mas que ele trabalhou nos Correios. Como é que eu vou computar esse tempo de serviço público? Da prefeitura, ok, porque quando a orientação normativa número 2 de 2004, ela vem e diz a administração será considerado como tempo de serviço público o tempo trabalhado junto à administração direta, a prefeitura o é. Mas quando o servidor traz um tempo de contribuição destinado com filiação, com vinculação ao regime geral de previdência social, mas que ele trabalhou nos Correios, aí gerava-se muitas dúvidas, muito em razão da redação trazida pela orientação número 2 de 2004, que eu só considero como tempo de serviço público aquele exercido na administração direta, autárquica e fundacional. E se limitava e parava por aí. Mas em 2019 nós tivemos uma mudança. Houve uma outra orientação normativa, que é a 2 de 2009, ela é de 31 de março de 2009, e ela deu novos contornos a esse conceito de tempo de serviço público. Ela veio substituir a orientação 2 de 2004 e diferenciou, trouxe modificações e alterações nesse conceito. Enquanto a orientação número 2 de 2004 considerava como tempo de serviço público somente aquele exercido na administração direta, autárquica e fundacional, a orientação normativa número 2 de 2009, em seu artigo 2º, inciso 8, ela vai considerar como tempo de serviço público aquele exercido na administração pública direta e indireta. Opa, então temos uma mudança importantíssima aqui nesse conceito, porque dentro do conceito, e aqui é praticamente um consenso doutrinário jurisprudencial, dentro do conceito de administração pública indireta, não temos somente as autarquias e as fundações públicas. Dentro do conceito de administração pública indireta, nós temos também as sociedades de economia mistas e as fundações públicas. E antes de eu falar mais um pouquinho sobre isso, gostaria de convidá-los a ler, por exemplo, um decreto federal, um decreto-lei, é o decreto-lei número 200, ele é de 1967, e ele vai tratar da organização da administração pública federal, e ele vai dizer o que é considerado como administração pública indireta. Em seu artigo 4º, inciso 2, ele vai considerar como pessoa de direito público interno, integrante da administração pública indireta, as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Então, qual o impacto, qual o reflexo dessa alteração? A vida em 2009, com a definição que tínhamos na orientação normativa número 2 de 2004, que mudou em 2009, e agora, para nos atualizar, talvez você esteja perguntando, Tiago, e a 1467? O que é a 1467? O que é que a portaria 1467, que revogou a orientação normativa número 2 de 2009, ela trouxe? Ela manteve o mesmo conceito da orientação 2 de 2009. Ou seja, aquele conceito que tínhamos na orientação 2 de 2004 ficou para trás a partir de 2009 e é o que tem sido aplicado hoje e está previsto, inclusive, na portaria 1467,
também está em seu artigo 2º, inciso 12, em que ele vai conceituar o que é tempo de serviço público. Portanto, para efeitos de contagem do tempo de serviço público para qualquer regra anterior ou posterior à emenda constitucional número 103, regra permanente ou regra de transição, eu posso considerar como tempo de serviço público aquele exercido junto à administração direta ou indireta. E quando falamos de administração pública indireta, podemos entender que abrangem-se as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista, por exemplo, um tempo exercido por um servidor que trabalhou junto ao Banco do Brasil, ou empresas públicas, um tempo que o servidor trabalhou junto à Caixa Econômica Federal, um tempo que o servidor trabalhou junto aos Correios. E embora a contribuição tenha sido vertida ao regime geral, eu vou poder contar esse tempo como de serviço público para fins de cumprimento desse requisito previsto em alguma das regras. Meus caros, era esse o tema, era essa a nossa conversa de hoje. Eu te agradeço mais uma vez por participar deste ABC da Previdência e eu aguardo você numa próxima. Até breve!